O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai do homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida, arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, tomemos assento. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus veio a este mundo para instalar definitivamente o reino de Deus entre os homens, mas para que o reino de Deus tome forma, se aposse, domine tudo entre os homens, entre a criação e a natureza, é preciso purificar do mundo a maldade e principalmente a infestação dos demônios. O Salmo vem dizer para nós que o Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. E há de julgar com justiça desde o pequenino até o grandão, desde o mais simples, inocente e ignorante até o mais astuto e salafrário. Todos o Senhor irá julgar com justiça. Meus queridos irmãos, está chegando o dia do Senhor, como diz a primeira leitura. E os sinais
que acompanham a sua volta está aí. As calamidades antecipam o fim. As guerras, as revoltas contra a natureza, a abundância da maldade, da roubalheira, da corrupção, da mentira, o crescimento do satanismo. A sociedade faz de tudo para implantar as suas ideologias e expulsar Deus da sua vida e do seu coração. Muitas vezes as calamidades são provocadas pelos próprios homens, os ditadores, os governantes e aqueles que colocamos lá em cima para governar sobre nós. As calamidades vêm por força daqueles que pensam em si e não ao bem do outro ou da nação. Não precisa Deus enviar meteoros para acabar com tudo, porque o homem mesmo, pelas suas escolhas, más escolhas, destrói a si mesmo. Destrói a si mesmo. Por isso a comunidade, igreja, os seus membros devem tomar parte da penitência, da conversão. Jesus nos chama a conversão todos os dias, pela sua palavra. E Ele não vai frear as calamidades. Sabe por quê? Porque nós não nos convertemos. Nossa Senhora diz assim: só há um modo de abrandar o castigo e as calamidades. E não é terminar, é abrandar, se nós nos convertermos. Há conversão? A mudança de vida? Não. A tomada de consciência justa? Não. A maldade só aumenta. A hipocrisia, a farra, a fofoca, o desvaneio das coisas, a imoralidade. É preciso conversão. E na primeira leitura é pedido aos sacerdotes, que devem dar o seu exemplo, o seu testemunho, de ir à frente da trincheira e ser fiel com o seu chamado sacerdotal. Se o povo vê que o sacerdote é mole, é fraco, quem é que vai se arriscar? Me desculpa dizer isso, mas é isso mesmo. O sacerdote é chamado para dar a vida pelas ovelhas, ensinar o bom caminho, ensinar o povo a ser católico, a ser santo, a ser fiel, não viver a sua vidinha como continua lá fora. Agora, claro, os pregadores anunciam, não vai forçar ninguém, cada um sabe do que deve ou não fazer diante de Deus. É a sua consciência, mas o sacerdote tem que ir à frente, ajudando o povo a se salvar, ensinando vida de oração, vida de penitência, porque as calamidades virão. E eles devem preparar o povo pela oração, pela penitência, pelo arrependimento, pelo jejum, porque os sinais da volta do Senhor estão aí. As portas estão. O Senhor está às portas. Por isso o sacerdote deve pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Jesus não disse: vamos discutir o Evangelho, vamos refletir o Evangelho. Jesus disse: pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus imutável, que não muda, é de sempre, para sempre, desde toda a eternidade. Ponto. Nada de politicagem entre os sacerdotes, nada de interesses ou militâncias, nada de ideologias e de mentiras e ensino de erro ou aprovação de pecado. O sacerdote é a imagem, persona Christi, do próprio Cristo, no altar do sacrifício, e não pode ser nada mais além disso.
pregar o Evangelho e morrer pela causa do reino. Se está destruindo a fé das pessoas, se está militando por algo, situações humanas, perdeu a característica sacerdotal e o chamado, e dependendo da instância, não podemos dizer que ele age em persona Christi, age nos seus interesses. Se não tem interesse em salvar as almas, não salvará a si mesmo. Meus queridos irmãos, as pessoas acham que as suas vidas que levam está tudo bem, não precisam mudar nada, continuam como estou, vida que segue, garantida. Me desculpa dizer isso, rezo o meu tercinho, não faço mais nada, vou à igreja às vezes e está tudo bem, porque Deus é amor. O grande acontecimento da vida do Senhor será inesperado. Vai acontecer quando nós nem imaginamos, a morte ou a vida. E muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos não estão entrando dentro dos planos eternos de Deus. Eles estão fora. Por isso as nossas angústias, as nossas revoltas, acusamos Deus porque não dá isso certo, porque não dá aquilo certo, não foi isso que eu planejei. Meus queridos irmãos e irmãs, se a nossa vontade não estiver de acordo com a vontade de Deus, nada dará certo. Nada dará certo. Portanto, irmãos, os nossos planos têm que estar de acordo com os planos de Deus. E qual que é o maior plano de Deus? Salvação das nossas almas, o céu, a eternidade feliz. Não há nada mais importante do que isso. Se alguém acha que há algo mais importante do que isso, está equivocado. Vive de ilusões, de fantasias ociosas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, estamos conseguindo se converter ou nós não estamos preocupados com isso? Estamos reconstruindo nossa vida em Deus ou não estamos tão preocupados com isso? Desde quando me conheço por católico, da primeira missa até hoje, já faz quantos anos, a minha vida mudou? Progredi espiritualmente? Estou me convertendo sinceramente? Ou continua a mesma coisa? Ou piorei? Ou piorei? Estou pior. Pior. Se assim for, meus irmãos, a coisa não está boa. O Senhor julgará com justiça, com misericórdia, mas com justiça. Jesus expulsa os demônios para purificar o mundo e a vida dos homens para estabelecer o reino, mas muitos homens querem ficar com os demônios. O Evangelho mostra isso: pecado e cegueira, divisão e manipulação, intolerância e mentira, o dinheiro e seus privilégios, a diversidade das religiões e das coisas e a inércia espiritual, a preguiça espiritual, que nos impede de acordarmos e de avançarmos na nossa vida religiosa. Esses que agem assim são esses homens do Evangelho que enfrentam Jesus e o acusam de servir a Satanás. São homens possuídos pelo espírito do maligno que lutam constantemente contra Jesus Cristo e o seu reino. Quem é assim são homens rebeldes, impuros, que ainda não conheceu o amor de Cristo
embora estejam tantas vezes na igreja, não sabe o que Jesus veio fazer neste mundo e, como batizado, ainda não descobriu a sua missão: viver a verdade, porque a mentira não nos salvará. Se Jesus veio expulsar os demônios para implantar o reino de Deus como dedo de Deus, qual é a nossa missão de ser cristãos católicos? Expulsar o demônio da nossa vida, abandonar a mentira, purificar a nossa casa, a nossa família de todo engano, de todo erro, de toda contaminação, irmos na igreja e sermos comunidade cristã, católica, apostólica, romana, no amor, na verdade e na busca pela justiça. E fazermos penitência, nos convertermos para abrandar o castigo e as calamidades que já estão aí e que estão por vir e que não deixarão de acontecer, porque nós fomos avisados. Então, se estamos ainda no tempo da misericórdia, vamos recorrer a Jesus Cristo, voltarmos para Deus enquanto é tempo, buscarmos a conversão enquanto é tempo, porque a morte pode chegar a qualquer momento, num tempo em que eu não espero e principalmente quando eu posso estar nas farras contra o mistério de Deus e professando coisas que não me ajudarão a entrar no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre